Voltamos a falar da tragédia com o avião da Chapecoense. Foram encerradas as buscas por corpos e sobreviventes da tragédia com a aeronave da companhia Lamia, que caiu na Colômbia, matando 71 pessoas. Vamos ao vivo agora a Medellín falar com o enviado especial Dalisson Dutra. Boa noite, Dalisson. O clima na cidade onde seria realizada a partida só pode ser de muita tristeza, não é mesmo, Dalisson? Olá, João Fernandes, bom dia para você aí, 4h09 horário de Brasília, aqui para a gente em Medellín, são 1h09 da manhã, a gente já está aí há pelo menos 22, 23 horas acordados fazendo essa cobertura e o clima aqui não poderia ser diferente, na festa que estava preparada para receber essa final da Sul-Americana, o primeiro jogo estava marcado para amanhã, às 18h45 horário local, 21h45 horário de Brasília, esse clima de festa acabou se transformando em luto. Medellín é a segunda maior cidade da Colômbia, tem 2,5 milhões de habitantes e agora tem 71 corpos no seu Instituto Médico Legal aguardando para serem identificados. Este acidente aconteceu às 10 horas da noite, horário aqui local. Esse voo que partiu aí de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, com destino ao aeroporto próximo aqui de Medellín, que é chamada a cidade de Rio Negro, que fica a cerca de 60 quilômetros, e acabou caindo esse avião aí, ainda se estuda quais são as causas, a cerca de 30 quilômetros do local. Olha, João Fernandes, o que a gente tem de informação, primeiramente, a gente vai falar que um voo da FAB, a Força Aérea Brasileira, está previsto para chegar por agora, exatamente no aeroporto de Rio Negro, que fica a cerca de 60 quilômetros daqui de Medellín, como eu disse, e vai trazer aí muitas pessoas vindo lá do Brasil. Esse avião, João, ele saiu de Brasília. Primeiro ele saiu de São Paulo, fez uma escala em Brasília, está trazendo o prefeito de Chapecó, vai trazer também peritos da Polícia Federal, que vai ajudar as autoridades colombianas nessa investigação, está trazendo também médicos de Brasília, que vai auxiliar nas questões burocráticas com relação aí aos feridos. A gente sabe que são 6 feridos, né? 2 são da tripulação, portanto são 2 bolivianos, e os outros 4 são brasileiros, são 3 jogadores, e também um jornalista, um colega nosso de profissão. O presidente Michel Temer, ele disponibilizou aí, além desse avião da Força Aérea Brasileira, que já está chegando aqui à Colômbia, outros 2 aviões, 2 cargueiros Hércules C-130, que são aqueles aviões de porte bem grande, que vai levar, no caso, esses corpos para o Brasil. Ainda não se sabe quando isso vai acontecer, vai depender primeiro da identificação dos corpos, isso acontece aqui no Instituto Médico Legal, pode levar até 2 dias, é a previsão. Essa identificação vai ser feita através das impressões digitais. Outras 2 aeronaves estarão disponíveis aí pelo governo brasileiro, uma está em Manaus e outras 2, aliás, estão no Rio de Janeiro e podem chegar a qualquer momento aqui em Medellín, essa cidade da Colômbia, onde aconteceu essa tragédia. Amanhã, às 18h45, exatamente o horário, aliás, onde aconteceria essa partida entre Atlético Nacional e Chapecoense, no estádio Atanásio Girardot, que é o estádio do Atlético Nacional, vai acontecer uma homenagem preparada aí com jogadores, dirigentes do Atlético Nacional e também torcedores vão lotar o estádio, vão levar as cores da Chapecoense e vão fazer uma bonita homenagem, essa é a previsão, às 18h45, horário aqui da Colômbia, 21h45, horário de Brasília, exatamente o mesmo horário em que estava previsto. O Brasil aí já sabe do que a equipe do Atlético Nacional, aqui de Medellín, juntamente com a sua diretoria, se propôs. Enviou um ofício para a Conmebol para que declarasse a Chapecoense campeã da Sul-Americana. É um ato que nós, brasileiros, achamos muito bonito. E, assim, o que as pessoas perguntam é como que os brasileiros estão reagindo também a esse pedido do Atlético Nacional. E, inclusive, numa entrevista que eu dei agora há pouco para uma das TVs colombianas, eu disse que o mais justo, assim, foi muito nobre essa atitude do Atlético Nacional, mas o mais justo seria, de repente, dividir esse título da Copa Sul-Americana. Pela primeira vez na história, um time de Santa Catarina chega a uma fase final de uma competição sul-americana, uma competição internacional,
e seria mais do que justo dividir esse prêmio tanto pela nobreza do time do Atlético Nacional, que cedeu a possibilidade de disputar uma partida mediante a improvável participação da Chapecoense, já que não existe mais time, e por outro lado também homenagear esse time tão querido no Brasil, João. Darson, duas perguntas. O fato de não ter havido explosão, isso acabou de alguma forma preservando os corpos. Isso deve acelerar, antecipar o reconhecimento? Você falou também que algumas pessoas estão indo para aí, entre elas o prefeito de Chapecó. Parentes das vítimas vão para fazer esse reconhecimento ou os corpos serão trazidos para o Brasil e aqui esse trabalho vai ser feito, Darson? Ô, João, olha, primeiramente a informação que a gente tinha é que viria um voo fretado da companhia Gol saindo aí do Brasil com os familiares, ou pelo menos os principais familiares das vítimas, que viriam direto para cá. Isso aconteceria na tarde de hoje, o que acabou não acontecendo, esse voo foi cancelado. E dado o estado de preservação dos corpos, porque realmente não houve explosão, como você disse, está mais fácil a identificação. O primeiro passo foi muito fácil identificar, na verdade, porque todos eles estavam portando documentos. Então, a gente teve a notícia e a confirmação da morte com os dados de cada um deles horas após o acidente. Foi muito fácil por conta dessa questão em que, como não havia explosão, os documentos não foram destruídos. Vai ser feito aqui pelo governo colombiano a identificação dos corpos através das impressões digitais, e o que vai acontecer é justamente aguardar a chegada deste avião Hércules, que será enviado pelo governo brasileiro, para levar esses corpos aí à segunda fase, e sim o reconhecimento das famílias, vai reconhecer cada um dos corpos aí. E você tocou numa questão justamente que não houve explosão, o que pode levar a entender ou ajudar a solucionar este caso. Não houve explosão justamente porque não havia combustível. E há aqui algumas vertentes, assim, é claro que ainda vai sair um laudo, a perícia está trabalhando no local e na fuselagem do avião para tentar descobrir o que aconteceu, mas é que não houve explosão, não havia combustível. Então, a primeira hipótese é de que houve uma pane seca, que é o que eles dizem na aviação, que é quando simplesmente acaba o combustível. Essa aeronave, segundo informações que a gente tem, a autonomia dela seria ir para 3.000 quilômetros de voo, e é justamente a distância quase que exata entre Santa Cruz de la Sierra e o aeroporto de Rio Negro. Ou seja, imagina-se que esse combustível acabou antes, levando à queda desse avião. Lembrando que não foi uma queda propriamente dita, porque o piloto chegou a emitir um alerta de emergência, falando sobre uma pane elétrica para o centro de controle. Logo após, perdeu contato com esse centro de controle. Então, uma outra possibilidade é que, em função dessa pane elétrica, João, o que tem acontecido é que o piloto liberou o combustível justamente para evitar uma explosão numa possível e eventual, que foi o que aconteceu, colisão do avião com o solo, João. E a gente acompanhando as informações, vendo tudo que é divulgado, Darlison, a gente percebeu também que parece que esse tipo de situação é bem corriqueira, né? De aeronaves que saem da Bolívia e vão até a Colômbia com uma quantidade de combustível certinha, ou seja, uma quantidade de combustível para chegar até esse aeroporto. Tanto é que uma outra aeronave que acabou aterrissando um pouquinho antes, no mesmo horário que era para descer a aeronave que estavam essas pessoas, né, os jogadores, a comissão técnica e também os jornalistas, também o piloto ele teria declarado, teria dito, eu preciso descer porque eu tenho pouco combustível. E a mesma situação vivida pelo piloto da aeronave que caiu, né, Darcy? Então parece que isso é uma ação que acontece corriqueiramente, não é? Exatamente, ô João, e a gente percebe principalmente nesses outros países da América Latina, a gente sabe que apesar de um controle, digamos, até certo ponto rígido que existe pela Agência Nacional da Aviação no Brasil, em outros países da América Latina, principalmente alguns países mais pobres, não existe esse controle, né? Essa empresa, a Lamia, que é a dona do avião, essa empresa é da Venezuela e opera também na Bolívia, que foi de onde partiu esse avião. Então, assim, é cedo para dizer, mas muito do que se fala aqui extraoficialmente é que esses voos fretados são mais baratos por essas companhias menos conhecidas. E aí
sabe-se que tem um preço pelo mais barato, né? Então, às vezes é a utilização de uma aeronave que não é indicada para fazer aquele trecho e acaba acontecendo uma tragédia. E em cima disso, João, tem uma questão interessante que foi com relação a um dos sobreviventes, foi um dos tripulantes, um dos membros da tripulação desse voo, Ervin Tumiri. Ele conversou com a imprensa boliviana e na entrevista ao portal ele contou como últimos minutos antes da chegada. Ele disse que sobreviveu, olha que curioso, porque seguiu um protocolo de segurança que pouca gente conhece. O comissário de bordo falou que muita gente, quando percebeu a gravidade da situação, simplesmente se levantou e começou a se desesperar. Este tripulante, ele fez o que os protocolos de segurança mandam. Ele se abaixou em posição fetal e colocou as malas entre as pernas, o que poderia ter feito com que ele sobrevivesse ao impacto aí. Perdemos o sinal com o repórter Dalisson Dutra, que falava com a gente ao vivo, direto da Colômbia. Voltou? Dalisson, me ouve agora? Sim. Eu não sei onde a gente havia parado, mas eu estava dizendo dessa questão do protocolo de segurança que foi seguido por um dos tripulantes, que se colocou em um fetal, que é quando se agacha, coloca as malas entre as pernas, e aí quando o avião caiu, ele estava numa situação menos vulnerável, por isso ele sobreviveu. Essa é uma informação dada por um dos tripulantes, um dos sobreviventes. E a gente vai até atualizar para você que está em casa, que não sabe a situação dos feridos. Foram levados para 3 hospitais aqui da cidade. O lateral esquerdo, Alan Huskel, ele foi submetido a uma cirurgia na coluna, mas a princípio ele não corre o risco de ficar tetraplégico. Era a informação inicial por conta da gravidade, logo que ele foi socorrido, que ele poderia aí perder os movimentos das pernas. Mas um empresário de futebol contou a nossa produção que esteve hoje à tarde no hospital, conseguiu ter um contato mesmo que mínimo, porque o Alan ele tinha tomado sedativos muito fortes, mas segundo os médicos ele tinha respondido muito bem, ou pelo menos parcialmente bem aí aqueles movimentos da perna, o que leva a crer que pode ser que ele não fique tetraplégico. Seria uma fatalidade, mais uma fatalidade enorme, né? O zagueiro Neto, ele chegou em estado crítico ao hospital, foi operado, mas a situação agora dele é estável. O goleiro reserva, o Jackson Follman, ele teve a perna direita amputada e as informações que tem que o estado dele não é tão bom, ele pode ter a outra perna também amputada. Infelizmente, as notícias tristes não param de chegar. E outros 2 membros da tripulação, um técnico da aeronave e uma comissária de bordo permanecem internados também nesses hospitais. E a outra informação é que logo quando surgiram essas informações ao longo do dia, é de que um outro jogador, um quarto jogador, o goleiro Danilo, teria sido socorrido com vida. Foi realmente o que aconteceu, mas ele acabou morrendo a caminho do hospital. O Danilo, que era talvez o principal jogador da Chapecoense, um atleta muito bom, um nível técnico muito bom e com chances de despontar em grandes equipes pelo Brasil. João. Obrigado pelas informações. Dalisson Dutra, ao vivo com informações dessa tragédia direto da Colômbia. Um bom trabalho para você e bom dia, Dalisson.